Olá, todos e todas, muito bem-vindos aqui nessa nossa live. Nós temos três grandes especialistas em pó de rocha ou remineralizadores, que são Suzy Hoff Teodoro, Éder de Souza Martins e Ideraldo Coelho, que vão se apresentar e vão dizer muita coisa boa e interessante sobre esse novo insumo que está despertando a atenção de todo o Brasil, que são os remineralizadores. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar participando dessa iniciativa do Instituto Brasil Orgânico e eu espero, junto com os meus colegas, que nós possamos dizer para vocês um pouco mais sobre remineralizadores e a importância disso para a agricultura brasileira. Eu sou Suzy Ruff Teodoro, sou atualmente professora da Universidade de Brasília, no curso de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Já estou aposentada do meu trabalho anterior, que era a Petrobras, então agora estou por conta da pesquisa de remineralizadores de solo. Mas o que são esses produtos geológicos? Remineralizadores de solo, como o Santiago iniciou a fala, são pós de rocha, de alguns tipos de rocha, que são utilizados para alterar os níveis de fertilidade do solo. Como nós estamos em uma zona tropical, os nossos solos são intemperizados e nós precisamos de insumos que tragam uma melhora na oferta de nutrientes e na reestruturação dos solos. Então, o uso desses materiais amplamente disponíveis no Brasil, que nós vivemos em um país mega geodiverso, é uma grande oportunidade para a agricultura brasileira. Os remineralizadores de solo, eles fazem parte dos pressupostos da tecnologia da rochagem. A calagem e a fosfatagem, por exemplo, são tipos particulares da rochagem. O que diferencia o uso dos remineralizadores é que está se ofertando uma série de nutrientes, macro e micronutrientes, que estão presentes na conformação, na estrutura mineralógica das rochas. Este papel dos pós de rocha para alterar a fertilidade, ele foi regulamentado, começou a sua regulamentação em 2013, com alteração da lei, inserindo os remineralizadores na lei dos fertilizantes. Posteriormente, houve um decreto e instruções normativas. Quanto à regulamentação, meu colega Ideraldo vai falar um pouco mais sobre este tema. Eu vou compartilhar com o Éder sobre essa geodiversidade, por que é importante que a gente entenda quais são as rochas que estão aptas para o uso agrícola no Brasil. Fico à disposição. Muito bem. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa live, né, onde a gente vai compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre esse tema tão importante que são os remineralizadores de solo. Eu sou Éder de Souza Martins, sou da Embrapa, pesquisador da Embrapa, e também sou professor da Universidade de Brasília em 2 cursos de pós-graduação, Geografia e Ciências Ambientais. Esse tema é um tema muito importante porque nós estamos numa fase de transição da agricultura, especialmente da agricultura tropical, e nós estamos em direção a uma busca de insumos e processos em que a gente utilize processos que são locais e regionais,
com insumos locais e regionais, tanto do ponto de vista biológico, como esses minerais que são de rochas que ocorrem na mesma região que se faz agricultura. Então, a gente tem é muito importante o que está acontecendo hoje na agricultura brasileira, em especial, e esse processo está sendo muito rápido, né, de transformação da agricultura, em todos os tipos de agricultura, desde a agricultura familiar até a agricultura de grande porte, que está fazendo uso desses insumos, já está fazendo uso desses insumos, né? Então, nós temos vários tipos de rochas silicáticas que a gente pode utilizar na agricultura. Esses novos insumos, eles são os mais abundantes que tem no nosso planeta, né? Eles ocorrem, a gente fez um estudo preliminar junto com o Serviço Geológico do Brasil, a parceria entre Embrapa e Serviço Geológico do Brasil, que mostrou que qualquer área agrícola do Brasil está a menos de 300 quilômetros de alguma fonte desse tipo de rocha silicática, né? O que é importante a gente enfatizar inicialmente é que essas rochas silicáticas que têm potencial de uso na agricultura, elas são ricas em bases, cálcio, magnésio, potássio, elas são ricas em silício, disponibilizam silício, e o restante da tabela periódica, porque são rochas que são multinutrientes. Se você fizer análise de toda a tabela periódica, você vai encontrar algum nível de ocorrência desses elementos nessas rochas. E outra coisa que é fundamental, que praticamente todos os solos agrícolas que a gente utiliza veio de alguma rocha desse tipo, né? Então, nós estamos numa condição tropical, como disse muito bem a Suzy, os solos que são muito evoluídos, muito intemperizados, nós temos a oportunidade de renovar esses solos com a remineralização. E é muito importante o que o Brasil desenvolveu com a questão da regulamentação, né? Nós temos uma história, é o único país que regulamentou esses insumos da forma que a gente regulamentou, e é muito importante o que o Ideraldo vai falar, falar como é que é esse processo de regulamentação e como é que é o processo de registro desses insumos do Brasil. Nós já temos uma quantidade razoável de insumos, mesmo sendo muito jovem, né, a regulamentação, que foi em 2016, aí o Ideraldo pode fazer explicar melhor como é que isso funciona no Ministério da Agricultura. Ótimo, Éder. Vamos lá, Ideraldo. Olá a todos os participantes da feira. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Ideraldo José Coelho, eu sou auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Eu coordeno a área de fertilizantes, inoculantes, corretivos e remineralizadores. A gente trabalha em Brasília, coordenando uma equipe muito grande que está localizada em todos os estados do Brasil. Então, o Ministério da Agricultura tem representatividade nos estados. Então, aqui eu estou coordenando, mas a gente tem os nossos colegas que trabalham no registro, na fiscalização de fertilizantes, de remineralizadores em todos os estados do Brasil. Como eu falei, o Éder e a Suzy já ressaltaram, a gente trabalha, a legislação foi feita em 2016, trazendo os parâmetros para os remineralizadores, para o registro de remineralizadores, e a gente trabalha com isso em todos os estados. As empresas, os interessados em registrar, procuram o Ministério da Agricultura. O registro hoje é automatizado, acontece na página, a empresa tem que se registrar, a empresa tem que demonstrar que tem capacidade para trabalhar com esses pós de rocha, esses remineralizadores,
e ela tem que registrar os seus produtos. Então, nosso trabalho é fundamentalmente esse: o registro dos produtos e o registro das empresas. Por que que a gente tem que fazer esse trabalho? É muito importante que um produto que chegue para o produtor rural para ser utilizado, que ele tenha o registro. O registro é a garantia de que ele passou por um processo de avaliação, essa avaliação tanto mineralógica, para comprovar que rocha que é, quanto a parte agronômica tem que ter um trabalho de pesquisa para demonstrar que essa rocha moída na forma de um produto remineralizador, ela vai fazer efeito. Então, o trabalho do Ministério da Agricultura é esse: é verificar todas as análises, todos os componentes, se toda a legislação for cumprida para que esse produto possa ser registrado. Esse produto sendo registrado, vocês vão ter a garantia de que ele tem os componentes que estão declarados nele, e a gente faz a parte de fiscalização. Desde que tenha o registro, a gente, Ministério da Agricultura, faz a fiscalização para verificar se os parâmetros informados estão conforme a empresa declarou e conforme aquela rocha específica tem as suas características, e a gente faz essa verificação. É muito importante que tenha o registro, eu falo isso porque é muito comum, a gente sabe, como a legislação é nova, ainda tem muitos produtos sendo comercializados sem o registro. Então, é preciso a contribuição de todos vocês para que não exista mais produtos sem registro no comércio, no mercado. Por quê? Porque a legislação sendo nova, e esse já era um produto tradicionalmente utilizado pelos produtores, principalmente produtores de agricultura orgânica. Então, como já tinha essa utilização arraigada, muitos desses produtos já vinham sendo comercializados, e a informação não chegou para todo mundo da necessidade agora, desde 2016, de que cada um registre o seu produto. Então, reforçando mais uma vez, a necessidade do registro do produto é para que se tenha uma avaliação sobre ele, para se ter a certeza que aquele produto tem os componentes que estão sendo garantidos e que esse produto foi testado pela pesquisa brasileira e demonstrou que tem eficiência agronômica, ele vai funcionar. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês, era isso. Produtos sem registro, por favor, relatem para nós. Nós temos a ouvidoria do Ministério. Na página do Ministério se tem a possibilidade de entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, e aí a gente vai cuidar para que todos esses produtos sejam registrados. A gente sabe que a maioria deles tem eficiência, tem condição de estar no mercado, é uma questão de passar pelos exames, pelas análises, tanto mineralógicas como químicas, para demonstrar que o produto é bom e funciona, e cada um com as suas características. É importante ressaltar isso, porque o Éder vai ressaltar depois, nós já temos produtos registrados com todas as rochas silicáticas possíveis. Então, é importante, com o tempo, que a pesquisa demonstre cada rocha dessa, qual a principal aplicação, qual a recomendação, para que tipo de solos elas vão servir. Então, é importante ter o registro para que se tenha essa noção também de que rocha que está sendo registrada e comercializada e quais as aplicações que elas vão ter. Nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso durante essa nossa conversa, esse bate-papo aqui. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de participação aqui e desejo um bom evento para todos.
Muito bem. Ou seja, registro no Ministério da Agricultura é uma garantia para o produtor rural. E você, produtor orgânico, sabe que só pode usar, pela lei brasileira de produtos orgânicos, só pode usar produto registrado no Ministério da Agricultura. A lei de orgânicos exige isso. E tem uma notícia interessante, muito boa agora para todo mundo. Pela primeira vez, nós vamos dispor no site do Instituto Brasil Orgânico, a relação de todos os produtos registrados no Ministério da Agricultura, todos os remineralizadores registrados no Ministério da Agricultura, com características agronômicas de cada um, o nome da empresa que produz, o endereço da empresa e um mapa de onde está essa empresa e como conseguir esse produto. Esse é um serviço que o Instituto Brasil Orgânico está prestando a você, produtor rural, a você, consultor. E, por falar nisso, eu gostaria de perguntar para a Suzy. Suzy, por que usar um remineralizador em vez de usar um NPK, uma fórmula, um 10-10-10, um 4-14-8? Por que usar o remineralizador? Qual é a vantagem dele? Para além de uma questão de opção de cada agricultora, tem uma questão que está acima disto, que é a disponibilidade e os custos desses materiais, né? Os remineralizadores de solo são produtos que são disponíveis local e regionalmente, e isso tem um impacto significativo nos custos de aquisição. Ainda que, quando a gente compare com os efeitos produzidos pelos fertilizantes solúveis, basicamente NPK, os resultados possam ser eventualmente mais demorados, porque a disponibilização desses nutrientes é mais lenta. Eu acho que os resultados finais de produção são muito mais interessantes. E aqui eu estou me colocando obviamente, como uma defensora do uso dos remineralizadores. Por quê? Os resultados em termos produtivos, o que a gente tem basicamente é que, para culturas de ciclo médio e ciclo longo, como as plantas vão ficar em contato maior com esses produtos, elas vão usufruir e vão cambiar, ter uma sinergia com esses produtos por mais tempo, podendo, inclusive, ter um aumento na produção, quando a gente compara em alguns casos, com os fertilizantes químicos. Nas culturas de ciclo curto, que talvez interesse muito para o pessoal da agricultura orgânica, principalmente de hortaliças, milho, arroz, os resultados que a gente obteve na pesquisa, e eu já estou nessa pesquisa ao longo de quase 25 anos, os resultados mostram que, quando associados os pós de rocha com uma atividade biológica no solo, com a presença de micro-organismos, esses resultados são muito mais efetivos e são, do ponto de vista comparativo, eles nada perdem para os fertilizantes químicos convencionais. Além disso, do ponto de vista ambiental, a gente tem um ganho indiscutível. Por quê? E aí eu acho que, quando dizem que os remineralizadores têm uma efetividade mais curta, assim, problemática, vamos dizer assim, por causa da solubilidade, eu acho que, na verdade, isso é uma vantagem comparativa, porque, ao contrário dos fertilizantes convencionais, que disponibilizam rapidamente para as plantas, e aquilo que as plantas não assimilam no seu processo de germinação e crescimento, esse material é perdido, os remineralizadores vão sendo disponibilizados aos poucos. Então, ele não traz problemas ambientais quando a gente pensa, por exemplo, no potássio.
o potássio ele é facilmente... a dissolução dele é muito rápida, então o que a planta não usa, ele acaba sendo lixiviado e isso acaba contribuindo para a eutrofização de corpos hídricos. O nitrogênio, ele tem um destino grave, no meu ponto de vista, porque ele influencia significativamente com a questão de mudanças climáticas. É um gás, né? E o fósforo, para solos tropicais, como os nossos solos são ricos em argilas, argilas 1 para 1, as argilas cauliníticas, por exemplo, esse fósforo fica aprisionado na estrutura dessas argilas. Então, do ponto de vista ambiental, isso é grave. Agora, do ponto de vista econômico, além do produtivo do ambiental, vamos para o econômico, dados recentes mostram que a gente importa quase 80% do que consumimos de produtos de fertilizantes químicos. Então, que soberania é essa da nossa agricultura se a gente é dependente de importação de fertilizantes? Quando a gente pensa em utilizar um insumo disponível local e regionalmente, que, como foi manifestado pelo Éder, foi mencionado, ele disse, olha, tem rochas aptas para uso em quase todos os pontos, assim, a cerca de 300 ou 400 quilômetros das áreas de produção. Então, o custo será menor, seguramente, os efeitos de produção serão igualmente bons ou comparáveis com o que já é obtido pelos fertilizantes químicos, e do ponto de vista ambiental, os ganhos também são indiscutíveis. Nesse sentido, eu acho que, por que usar remineralizadores? Porque é um produto mais barato, ele é efetivo do ponto de vista da produção agrícola e florestal também, depois a gente pode falar disso, e além disto, ele traz os resultados que todo agricultor espera obter, que é o resultado do seu trabalho. Ele resulta em produções compatíveis com o esforço e com o que foi investido na produção. Muito bem. E que coisa interessante. Ele deve ser usado, como a Suzy disse, junto com matéria orgânica, porque aí ele vai ter uma solubilização maior, ele vai ter um efeito mais rápido e vai ser mais efetivo, ele vai dar uma produção mais rápida, né, do que a gente precisa. Mas eu olhando essa tabela, aliás, essa tabela foi preparada com grande auxílio, grande ajuda desses nossos 3 consultores que estão aqui. Mas eu olho na tabela, eu como pequeno produtor rural, eu olho lá uns nomes, tem basalto, plagioclásio, silicático. Eu gostaria de perguntar para o Éder, como é que a gente consegue entender melhor isso, Éder? Como é que um produtor rural vai saber se ele deve botar um basalto ou qualquer outra rocha? Qual é o jeito do produtor saber disso? Olha, essa é uma excelente pergunta, Santiago, porque esse foi o desafio que o Ideraldo fez para nós quando a gente começou a discutir como que a gente iria regulamentar esses insumos. Porque, como a gente comentou inicialmente, a Suzy falou muito bem, que são materiais muito complexos, né? Você tem a tabela periódica lá dentro, eles são formados basicamente por silicatos, né? Quase todos os minerais que tem nesses materiais são silicatos, e eles têm muitos minerais onde esses elementos químicos estão ligados nesses remineralizadores. Então, esse foi o desafio que Ideraldo falou, olha, não posso falar sobre os minerais, o nome da rocha, como é que a gente faz para fazer regras, né, que a gente consiga cumprir e a gente facilitar até o processo de registro e
e fiscalização desses insumos. Então, isso foi muito discutido, inclusive no segundo Congresso Brasileiro de Rochagem, né, que foi em Poços de Caldas. Isso foi muito discutido no Congresso, né, e ali teve o início da proposta inicial. Então, como é que a gente faz, né, para a gente entender como é que são as características mínimas para ser um remineralizador de solos? Então, a gente usou o primeiro critério, é a soma de bases. A gente usa a soma de cálcio, mais magnésio, mais potássio na forma de óxidos, né? A soma desses óxidos, e ele tem que ter um valor mínimo. A gente foi escolhido um valor mínimo em função da experiência que a gente tem, e ele, cada vez mais que passa o tempo, se confirma, né? Que tem que ser no mínimo 9%. Dessa soma desses 3 óxidos. E ele tem que ser total, quer dizer, tudo que tem no material. Então, tem que ser uma extração total. Então, tem laboratórios específicos que fazem isso e hoje está se desenvolvendo métodos específicos para essa questão da soma de bases. A outra coisa que é fundamental é o teor máximo de sílica livre, que está na forma nessas rochas, está na forma de quartzo. O quartzo é um mineral muito comum, que ocorre no planeta inteiro, e ele é muito resistente ao intemperismo. Então, a gente colocou um limite máximo para ele na instrução normativa, e que é no máximo 25%. E a gente colocou também limites máximos para os teores de alguns metais que são potencialmente tóxicos, que é o cádmio, o mercúrio, o arsênio e o chumbo. E por que foi escolhido esses 4 elementos, né? Porque, na realidade, são 4 elementos que não têm utilidade fisiológica para os seres vivos, né? Nem o chumbo, nem o mercúrio, nem o cádmio, nem o arsênio. Então, em pequenas quantidades, eles podem ser tóxicos. Isso, aliás, em qualquer regulamentação que a gente for olhar de insumos, esses 4 elementos estão lá dentro como limitantes. A outra coisa que é importante é a granulometria, porque a granulometria ela precisa ter, para cada tipo de rocha, tem que ter uma granulometria mínima para ela poder ser reativa no curto prazo. Porque a questão e aí tem 3 tipos de granulometria que é definido pelo Ministério da Agricultura, que é filler, pó e farelado. Aí tem características específicas dessas granulometrias. E para cada rocha, tem uma granulometria mínima que pode ser utilizada para você se transformar num remineralizador de solos. Então, a partir desses critérios que são simples, são bem objetivos, são bem simples, nós conseguimos falar, a partir de um material que é extremamente complexo, né, do ponto de vista químico, mineralógico, a sua composição, a gente conseguiu, isso foi um esforço coletivo, né, foi um esforço coletivo especialmente do grupo de trabalho sobre remineralizadores, que é interministerial e tem várias instituições que participam desse grupo de trabalho, e também dos congressos de rochagem. Os congressos de rochagem foram fundamentais para o desenvolvimento desses novos insumos, né? E aí a gente conseguiu esses critérios, que são relativamente simples, fáceis de serem obtidos e de serem também fiscalizados, né? Porque se a gente fosse entrar na parte geológica profunda de cada material, nós teríamos, seria uma coisa muito complexa, inclusive para a regulamentação, né? Então, essa foi uma forma, eu considero muito inteligente, né? Foi uma inteligência coletiva que criou isso, né? Foi o coletivo que criou, e a gente está sendo exemplo para o mundo, né? Especialmente para o mundo tropical. O mundo tropical está vindo atrás do Brasil
para também fazer esse processo de regulamentação desses insumos nesses países, especialmente de clima tropical. Os de clima temperado também utilizam, mas de clima tropical, em especial, esses insumos são muito importantes, né? E uma coisa que a Suzy comentou, que é muito importante, é essa questão de como funciona, né, esses insumos, né? Porque a grande dificuldade, especialmente da linha que trabalha só com insumos, a linha de pesquisa, né, que trabalha somente com insumos solúveis, está na questão da solubilidade, porque os insumos solúveis, eles são solúveis em água, né? São sais ou são nutrientes que foram processados industrialmente justamente para ficarem solúveis em água, né? E a gente está trabalhando exatamente com insumos que são insolúveis em água ou com uma solubilidade em água muito baixa. Então, essa é uma grande dificuldade desses especialistas entenderem que na realidade, o processo que a gente utiliza para que essas fontes insolúveis em água sejam eficientes são os processos biológicos. Então, é o processo biológico que é a base da eficiência desses insumos. Então, se eu colocar no solo que seja morto do ponto de vista biológico, essas fontes vão ter eficiência baixa. Quando eu coloco uma atividade biológica elevada, e aí a gente tem hoje exemplos tanto nos sistemas orgânicos, como nos sistemas que não são orgânicos, mas que têm uma atividade biológica elevada, né? Vou dar um exemplo que é muito importante, é o sistema de plantio direto na palha, por exemplo, né? Que é um sistema, do ponto de vista biológico, tem uma atividade biológica bastante elevada, né? Ele vai ter esses requisitos para aumentar a eficiência dessas fontes. E aí a gente, para fazer um resumo dos tipos de remineralizadores, quer dizer, não existe só um tipo de remineralizador, existe uma infinidade de rochas. Nós estamos fazendo uma classificação que a gente consegue fazer 5 grupos de rochas do ponto de vista de composição. Tem aquelas que são mais magnesianas, tem aquelas que são mais ricas em cálcio, tem as que são ricas em potássio, tem as que são combinações de cálcio e magnésio e as combinações de cálcio, magnésio e potássio. Então, esses 5 grupos, nós já temos exemplos de registro e a gente está acumulando muito rapidamente pesquisa, porque uma vez que o agricultor está adotando e utiliza esses insumos de uma forma sistemática, né, a pesquisa está acumulando conhecimento e a gente, daqui a um tempo, né, o Ideraldo já até prevê isso, daqui a um tempo, a gente, apenas com as características químicas, mineralógicas e físicas, nós vamos poder fazer registro, porque a gente já sabe que aquele tipo de composição química e mineralógica e física, né, granulométrica, vai ter eficiência agronômica, né? Só para a gente fazer uma introdução nesse tema, né? Obrigado. Muito interessante essa associação plantio direto e remineralizador. Por quê? Plantio direto é excelente para o solo, para a conservação do solo, não tem coisa melhor. E o remineralizador, no plantio direto, vai ter muita matéria orgânica para ele se solubilizar, para ele exercer melhor ainda o seu papel, né? Eu não tinha pensado nisso, essa associação é muito interessante. Mas olhando a tabela, eu ainda tenho uma dúvida. A tabela tem produtos lá que são indicados como produto secundário. O Ideraldo, esse produto secundário é bom também? É para ser usado? O que é produto secundário e por que ele também pode ou deve ser usado? Exatamente, a gente colocou lá na tabela os produtos que têm autorização. O que acontece? Muitas explorações, a gente chama comumente de pedreiras,
elas ainda não estão afetas a essa questão da agricultura. Elas trabalham, exploram as pedreiras para material para construção civil. E aí, agora, aos poucos, se vem descobrindo que esses materiais, fora a brita, fora o que eles tiram para a construção civil, muitas vezes sobra um pó, dependendo do processo de produção da pedreira, sobra um pó muito fino que o pessoal entendeu e testou, viu que ele funciona agronomicamente como um remineralizador. Mas, por questão de ainda não ter a pesquisa completa, não ter ainda, às vezes, análise mineralógica completa, a gente tem feito a facilitação para alcançar o registro do produto, até que os trabalhos sejam feitos, as análises sejam feitas, a gente antecipa e faz esse processo de material secundário, ou seja, é um material que foi produzido secundariamente. A pedreira explorava, na verdade, brita, outros materiais para construção civil. Como sobrava esse pó, aí a gente, enquanto se providencia os trabalhos de pesquisa, a gente dá essa autorização com o conhecimento de que aquela rocha já vai funcionar, a gente já sabe que ela funciona. Então, com a apresentação de alguma literatura demonstrando que essa rocha tem atividade agronômica, então a gente já faz essa autorização, mas é um processo intermediário até que essa empresa, que naturalmente não tem ainda o conhecimento, a tradição de trabalhar com agricultura, ela vai procurar uma instituição de pesquisa para fazer as pesquisas e depois vai registrar esse produto. Então, tem autorização, é semelhante ao registro, tem a garantia do Ministério de que esse produto vai funcionar. Então, produtos registrados ou autorizados como material secundário têm a mesma garantia do Ministério da Agricultura. Muito bom saber isso. Nós estamos com um panorama muito bom e claro sobre os pós de rocha, depois das explicações dos nossos consultores. Mas, aí passando para uma parte bem prática, bem aplicada, eu tenho uma dificuldade. Eu queria perguntar isso para a Suzy, mas eu acho que o Éder e o Ideraldo também podem ajudar. A gente geralmente aplica 3, 4 toneladas por hectare de pó de rocha, né? Mais ou menos. Depende também da análise do solo. Como aplicar esse pó de rocha? Já existe máquina especializada para isso, ou a gente pode usar um calcareador, daqueles rotativos, né? Qual é a melhor forma de aplicar esse pó de rocha no campo? Então, depende do porte da propriedade também, né? Eu acho que tem, por exemplo, quando a gente pensa na agricultura familiar, eu sempre tenho, e esse é o público que eu trabalho mais, agricultura familiar, a gente sempre comenta com os agricultores que tem 3 possibilidades de uso. Ou no sulco, onde vai plantar aquela cultura vegetal, né? Ou no berço, se for mudas, ou espalhar a lanço por toda a área que vai ser utilizada para a produção. De modo geral, e assim, isso é bem de modo geral, é importante que as pessoas entendam que é necessário particularizar para as diferentes regiões, para os diferentes objetivos. A gente tem recomendado, com base assim, na formação geral dos nossos solos, ainda que os nossos solos sejam bastante variáveis, né? Mas usar de 4 a 5 toneladas por hectare. Se for a lanço, ok, no sulco ou nos berços. Isso é um mecanismo.
Mais recentemente, o pessoal da agricultura sintrópica vem tentando desenvolver equipamentos para ajudar os agricultores, porque é um processo pesado, né? Tanto espalhar qualquer tipo de insumo é um processo pesado se não tiver máquinas, né? Então, vem se tentando adaptar máquinas que já existem e que são disponíveis para esses agricultores como uma forma de melhorar o processo. Mas, assim, de modo geral, e considerando a granulometria que está especificada na Instrução Normativa número 5 do MAPA, que estabeleceu os critérios, uma máquina para espalhar calcário ela se presta perfeitamente ao uso para os remineralizadores de solo. Então, não tem aí nenhuma novidade. Eu conheço agricultores que falam, mas pode ter problema, porque a granulometria é bem diversa, então pode ter entupimento. Então, esses problemas já vêm sendo resolvidos com adaptações. O curioso disso tudo é que eu sempre falo, tem que fazer isso, fazer aquilo, e outro dia eu fui numa propriedade de agricultura familiar e o agricultor não sabia quem eu era, o que eu trabalhava. Eu estou aqui aplicando o pó de rocha e a gente chegou à seguinte conclusão. Eu tenho aqui meu canteiro, então quanto que eu vou espalhar por canteiro? E como é que você faz esse cálculo? Eu pego 1 quilo do pó de rocha, vejo a área que eu tenho que colocar, vejo a abertura que dá a minha perna, e nessa abertura eu espalho 1 quilo. É muito interessante, é uma aplicação manual, né? Mas é uma coisa... os agricultores estão encontrando, isso que eu estou querendo dizer, seus mecanismos para utilizar esse material. Então, aquilo que o Éder mencionou, é claro que depende do tipo de rocha. A gente tem testado, e aqui o nosso GT tem incentivado e discutido bastante esse tipo. Quais são esses tipos de rocha, até que você mencionou antes? São os basaltos, que estão presentes em ampla porção da região sul do Brasil, sul, um pouco do centro-oeste e sudeste. São os xistos, que tem em todo lugar. Então, as rochas elas têm nomes diferentes, mas a gente consegue entender que basaltos são aptos para uso de modo geral, os xistos são aptos para o uso, os gnáisses eventualmente são aptos, os fonolitos, que são uma fonte de potássio, por exemplo, são aptos. E uma coisa que depois eu até gostaria que o Ideraldo complementasse, no que se refere, e o Éder também, aos blends, porque muitas dessas rochas elas não vão conseguir alcançar aqueles teores exigidos pela IN no que se refere à soma de bases. Então, é possível fazer blends, ou seja, misturas de rochas diferentes para que a soma de bases seja alcançada. Mas tem que ter, isso também tem regras, né? Porque senão, vamos imaginar que na região central do Brasil, a gente pega uma rocha como aqueles quartzitos que estão presentes em Pirinópolis, que não atenderiam hipótese alguma a iene, e mistura com uma rocha, então você está diluindo o quartzo numa rocha que pode atender a iene. Então, é preciso verificar essas regras antes de fazer os blends, tá? Então, é muito importante, por mais que não faça parte da cultura dos agrônomos e dos agricultores, conhecer pelo menos aí 10 tipos de rochas e que estão aptas, de modo geral, para o uso. Na próxima rodada, eu posso falar um pouquinho desses tipos de rocha no que se refere à cartilha que o Instituto Brasil Orgânico vai disponibilizar no site e que tem umas explicações bem básicas sobre quais são as rochas, quais são os minerais, a composição química. Então, fica para o próximo bloco, tá bem? É muito bom que a Suzy comentou, porque a gente
essa questão de fazer os blends é uma coisa natural, porque eu posso ter uma rocha mais especializada, por exemplo, os serpentinitos, os dunitos, são rochas magnesianas. E elas praticamente não têm outros nutrientes, a não ser o silício, o magnésio e o níquel, basicamente, né? E o ferro também. Aí eles vão ser pobres em potássio e cálcio, por exemplo. Aí você pode misturar com uma rocha que você tem na mesma região e que você vai melhorar esses outros nutrientes que são importantes também para a agricultura, né? E uma coisa que também é relevante é que a gente pode fazer esses blends ou pode aplicar de forma independente também. A gente pode ver também no Ministério da Agricultura que tem uma categoria, que aí eu vou passar a palavra depois para o Ideraldo, que chama produto novo. Eu posso ter um produto, por exemplo, o fonolito, a primeira rocha silicática registrada no Brasil foi um fonolito de Poços de Caldas, como um fertilizante potássico, foi como um produto novo. Não existia ainda o conceito nem a legislação dos remineralizadores. Hoje, o fonolito ele é registrado também como remineralizador de solo, né? E então existe essa possibilidade de ter o registro como um produto novo. Então, por exemplo, o Dunito, ele foi registrado como um produto novo, que é um silicato de magnésio, fornece silício e magnésio. E você pode, e ele são rochas que têm eficiência agronômica elevada, e pensando como fonte de silício e magnésio, mas uma das coisas que é fundamental a gente entender nos remineralizadores, que além de fornecer nutrientes, ele fornece superfície específica, quer dizer, área superficial, para atividade biológica, quer dizer, a atividade biológica dos micro-organismos que se associam às raízes das plantas, elas vivem nas superfícies. E quanto maior a superfície específica, que você inclui, os pós de rocha ajudam nisso, ele vai aumentar, vai melhorar os ambientes para os micro-organismos benéficos se desenvolverem. E a outra coisa importante também é o aumento da CTC. A CTC, quer dizer, a capacidade de troca de cátions formada pelos minerais que são formados. Esses minerais novos formados, eles geram CTC e aumentam também a capacidade de retenção de água. E isso, uma outra coisa relevante desse processo todo é a possibilidade de guardar carbono, especialmente na forma orgânica, quer dizer, você estabilizar a matéria orgânica do solo, e também na forma inorgânica, ele precipita como carbonato. Existe hoje estudos mundiais, né, muito importantes, mostrando o potencial de sequestro de carbono que essas fontes podem promover no solo. Você pode... existe o último trabalho que foi publicado na Nature, indicando que se a gente fizesse aplicações de grande porte nos solos agrícolas, nós atenderíamos todo o protocolo, todo o Acordo de Paris em relação ao sequestro de carbono. Existe essa possibilidade. É claro que seriam dosagens muito elevadas, mas tem esse outro caminho, que é sequestrar carbono na forma orgânica, estabilizar no solo e melhorar a característica física do solo também, né? Então, eu vou passar agora a palavra para o Ideraldo, para ele comentar sobre essa questão dos produtos novos, além da pergunta que a Suzy fez sobre essa questão dos blends. Pois bem, a legislação, então, ela permite, está lá bem claro, que pode haver a mistura de rochas. Exatamente por isso que o Éder e a Suzy falaram. Às vezes você tem uma rocha que ela não atinge a soma de bases que é exigida lá na legislação, que é no mínimo 9%. Exatamente porque algumas rochas têm uma concentração maior, às vezes, de apenas um
dos nutrientes, um dos óxidos aí, cálcio, magnésio e potássio, e aí não atinge a soma. Então, existe a possibilidade de se registrar esse produto por meio do instituto que a gente chama de produto novo. Produto novo é no sentido, não é novo que nunca foi usado. Na verdade, um produto novo a gente caracteriza como um produto que não atendeu às regras estabelecidas. Porque ele não atendeu às regras estabelecidas, não quer dizer que ele não seja bom. Então, desde que ele demonstre que seja bom, por meio de um trabalho de pesquisa agronômica, ele pode ser registrado como um produto novo, mesmo não atingindo as exigências lá da Instrução Normativa número 5 de 2016. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou você faz o registro como um produto novo, se ele não estiver atingindo a soma de bases, por exemplo, ou você mistura com uma outra rocha, que aí você vai conseguir atingir essa soma de base. Exemplo, uma rocha, um serpentinito, igual o Éder falou, que é basicamente formado de magnésio e silício, você mistura com uma outra rocha, um xisto, um micaxisto, uma biotita, que tem os outros elementos, e você vai poder registrar esse produto como uma mistura de duas rochas. Então, isso está lá permitido na legislação. E, além disso, eu gostaria de ressaltar que lá na instrução normativa também fala que é principal essa soma de base, mas tem produtos que têm outros nutrientes e esses outros nutrientes podem ser declarados. Então, nós temos remineralizador que, às vezes, tem uma fonte de fósforo muito importante. Então, esse fósforo vai poder ser declarado. Outros nutrientes, como ferro, outros micronutrientes aí, vão poder também ser declarados. Então, vocês vão encontrar aí no mercado produtos registrados que, além da soma de bases exigida lá, ele vai estar garantindo também outros nutrientes. Por quê? Porque as análises químicas e mineralógicas demonstraram que esses produtos contêm, e às vezes é muito importante para a solução do agricultor, às vezes está com uma deficiência lá de cobalto, de molibdênio, de algum outro micronutriente. Então, esse remineralizador, naturalmente, eles já têm esses micronutrientes, mas tem uns que têm quantidades maiores e o produtor desse remineralizador tem interesse de declarar que tem esses micronutrientes também. Então, essa é uma outra possibilidade que existe. Vocês vão encontrar isso aí no mercado comumente também. Então, basicamente, seria isso. Muito bem. Nós temos realmente um timaço de consultores, né? Que beleza. Eu gostaria de continuar conversando a noite inteira sobre remineralizadores, mas nós estamos já no final dessa apresentação. Eu gostaria muito de agradecer aos 3 consultores, grandes especialistas em pós de rocha. Queria saber se alguns de vocês ainda têm, assim, alguma pequena consideração para fazer e convidar a todos vocês que estão assistindo essa live para entrar no site do Instituto Brasil Orgânico, que lá tem uma porção de informações atualizadas, bem atualizadas assim, no dia de hoje, né, sobre remineralizadores, suas características agronômicas. Esse é um serviço que o Instituto Brasil Orgânico está prestando à comunidade orgânica, à agricultura orgânica do Brasil. Então, para a despedida agora de vocês 3, rapidamente, por favor, Suzy. Então, para despedir, eu gostaria de mencionar que eu falei anteriormente na questão da cartilha, que está sendo lançada, está sendo disponibilizada, é uma segunda edição
A cartilha da rochagem, ela, em linguagem simples para estudantes, para agricultores, ela explicita o que são esses remineralizadores, fala um pouquinho da legislação, das rochas, fala um pouquinho de agroecologia, e aqueles termos que não são plenamente dominados, tem um glossário, e para os estudantes, e isso é importante, né, que tenham curiosidade, queiram continuar ou saber mais sobre os remineralizadores, tem uma lista com referências bibliográficas antigas e atuais sobre esse tema, e eu convido a todos que acessarem, então, o site do Instituto Brasil Orgânico, que acessem essa cartilha de livre distribuição. Ela é um produto que foi gerado pelo um projeto do CNPq e é para todos, e para todas as agricultoras. Então, é isso, muito obrigada. Eu fico à disposição para falar sobre este assunto, que é mais do que o meu objeto de trabalho, é a minha grande paixão. Obrigada. Éder. Eu gostaria de falar minhas últimas palavras dizendo que nós estamos... a gente não pode... Para a agricultura que não é orgânica, não existe conflito em usar as fontes solúveis com os remineralizadores. Na realidade, o que vai acontecer é que nós vamos aumentar a eficiência de uso de nutrientes quando a gente usa os remineralizadores. E para os sistemas que são orgânicos, se o sistema orgânico quiser usar somente fontes, né, que são de baixa solubilidade, os sistemas orgânicos também conseguem a partir dessas rochas. Então, todos os nutrientes você consegue encontrar nessas rochas quando o sistema é obrigado a usar fontes de baixa solubilidade, né? Então, a gente tem disponível isso no Brasil e cada vez mais nós vamos ter produtos registrados, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Santiago, ao Instituto Brasil Orgânico, e o prazer de estar junto aqui com a Suzy, com o Ideraldo e com o Santiago, para falar desse tema também muito importante. Para mim também, esse tema virou, nos últimos 20 anos, o principal tema de pesquisa, da minha pesquisa, e eu também estou à disposição para compartilhar com vocês um pouco desse trabalho. Obrigado. Muito bem, Ideraldo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e nos colocar à disposição como Ministério da Agricultura para eventuais dúvidas, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. É importante ressaltar que essa lista, que agora está constando no site do Instituto Brasil Orgânico, ela vai ser atualizada constantemente. A gente já tem conhecimento de vários produtos que estão se encaminhando para o registro no Ministério. Então, nós temos basaltos aqui na região do Triângulo Mineiro, que já está caminhando para o registro. Temos alguns produtos no Rio Grande do Sul. Então, essa lista vai ser atualizada constantemente à medida que novos registros forem sendo concedidos. A gente espera que brevemente nós tenhamos bastante registro para atender a toda a população, todos os interessados no Brasil inteiro. E é isso, a gente agradece mais uma vez e se coloca à disposição. Muito obrigado a todos aí, um prazer participar com vocês. Muito obrigado, prezados consultores, colegas, amigos. Muito obrigado a você que está nos assistindo e que dá essa oportunidade para o Instituto Brasil Orgânico falar de um insumo tão novo e tão importante para a agricultura brasileira. Obrigado.